amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, Glorinha, tem hora que a sua voz some. sente o peso da sua cruz, porque fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, laia, 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 laia. Glorinha, tem hora que a sua voz está sumindo. Eu não sei se é que você vai se afastando às vezes do telefone. Um sentimento me não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, seguro, ser pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Quero ouvir tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber onde for. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, pobre de espírito. Tua palavra me sonda e conta o que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Isso aqui pode jogar fora. Falou. Não Não deixa nada.
Vou colocar mais para falar. Que seguir, caminhar e saber onde vejo aqui. Então, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E vamos começar nosso estudo de hoje. Eu queria saber se tem alguém que se voluntaria para fazer a prece, a página de abertura. Alguém gostaria de fazer? Não? Quer fazer, Ana? Está sem som. Eu faço, O Bíblia. Antônio disse que faz. Tá bom. Pode começar? Pode. Senhor Jesus, divino amigo, irmão maior, mais uma vez aqui nos encontramos, cada um de nós unido no seu lar, da tua santa paz. Nos encontramos fazer mais um pequenino, mais uma leitura, mais um estudo, que nós possamos tirar o maior proveito desse momento, Senhor Jesus. Aprender mais um pouquinho os teus ensinamentos e poder colocá-los em prática no nosso dia a dia. Envolve todos que estivemos aí conectados com essa leitura, com essa reunião espiritual, possamos ser envolvidos no teu amor, na tua santa luz. Os nossos irmãos sofredores, igual a nós, ou mais que nós, que era permitido entrar nos nossos lares, e possa também ser assistidos, amparados com amor e carinho, cada um de acordo com as suas necessidades. Envolve no teu amor a todos que se encontram unidos e aqueles que não puderam chegar, também possam ser envolvidos no teu amor, na tua luz, de acordo com as suas necessidades. Graças a Deus. No nosso livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é isto. Se vós estiverdes em mim, e em minhas palavras... Não, 63? Seu Antônio, é 63. É 63. Eu estou vendo aqui no meu livro, é 63. Você está na 64. Ah, eu estou com pressa. É 63. Tá bom, tá ótimo. O livro está se fazendo. No campo da vida, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos evolutórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretende avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se às tentações, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo peito à negação de si próprios. Querem a paz, guardam-se irritadiços e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros do passado pulposo
é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda a parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver atribulado de todos... Não, é atributo. Desculpa. Não te esqueças, pois, de que viver atribulado de todos... É atributo, seu Antônio. Atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Graças a Deus. Bom, gente, pelo pouquinho que eu entendi, que é muito pouquinho mesmo, nós sabemos que nós recebemos a encarnação para nós dar continuidade, acertar as nossas arestas e cumprir os nossos compromissos, resgatar um pouquinho dos débitos do passado que nos é permitido. Temos a natureza, por exemplo. Se nós nos ligar na natureza, a gente vê quando há uma tempestade que sai arrebentando tudo. Depois que passa, tudo vai voltando ao normal ao longo do tempo. A natureza, as ruas vão se secar, tudo vai ser melhor. Os passarinhos vão começar cantando, fazendo seu ninho nas árvores. E nós temos que aprender também, quando tivermos um problema difícil, levar o pensamento ao Criador e que nós possamos ser fortalecidos para podermos entender, compreender e continuar sempre para frente, pensando sempre no melhor. Vai, Pepita, agora. Então, alguém gostaria de tecer algum comentário sobre essa página? Ela nos chama atenção para aquilo que a gente almeja e, na realidade, que não fazemos por onde, não nos empenhamos para preparar o terreno para que essas melhoras que almejamos possam ser alcançadas. E aí ele vai dizer que, se desejamos o aprimoramento espiritual, aproveitar é a palavra de ordem, aproveitar, ou seja, pegar todas as circunstâncias boas e não boas, agradáveis e desagradáveis, e transformá-las em instrumento de crescimento. Aí ele vai falar do pão que nos serve, que é a essência, de muitos envoltórios que se tornaram para o que mesmo que dizer, aquele monte de casquinha, aquele monte, não é? Você tira, debulha o grão, você vai fazer o pão dali e o cascalho vai voltar para a natureza, vai servir para adubar a própria terra. Ou seja, na natureza nada se perde, tudo se transforma para melhor, para o bem de todos. E nós é que somos os seres inteligentes e que normalmente somos capazes de, diante de qualquer dificuldade, nos agarrarmos àquele sentimento de insatisfação, de rebeldia, de reclamação, de crítica, de azedume. E aí nós estragamos, às vezes, semanas, dias, né? Anos focados em sentimentos contraditórios, sentimentos de revolta ou de mágoa, de rancor, de insatisfação.
E às vezes a pessoa, nos acostumamos e ficamos a vida inteira assim, vivendo em função sempre dessa, só vendo o lado negativo. E aí ele mostra que a natureza se refaz constantemente, né? E aí é aquele que ele diz também, não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte, ou seja, também tem o processo seletivo, né? Daquilo que pode servir para nos alimentar a alma. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições, que é outra coisa que a gente, nossa, a gente sofre por tanta coisa que não haveria necessidade. E preocupar-te-ás com o que for justo, também é outra coisa que a gente vive cultivando preocupações. Preocupações que muitas vezes nunca se realizam, mas aí nos envenenam, nos inquietam, né? Então, ele dá aqui a receita básica. Mas vocês podem falar, gente. Eu gostaria de ouvir vocês. Sim? Ninguém quer Eu falar achei nada? muito interessante, ei, Pepito, eu achei muito interessante. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante, que é a nossa oficina doméstica, que nós, no nosso lar, é que nós precisamos ir limpando essas impurezas que trazemos em nós. E é a nossa oficina, é o nosso convívio diário, uns com os outros. E aqui realmente é que nós precisamos ser vigilantes para poder realmente ir modificando, sair dos nossos impulsos, que são muitos. Às vezes um diz uma coisa, o outro já está retribuindo com o outro. E aí nós vamos continuando nesse marasmo, sem nos preocupar com o amanhã. E é realmente, como diz aqui, essa frase, esse parágrafo me chamou muita atenção, que realmente o lar é o clima reconfortante, onde nós precisamos, Pois, né, apurar os nossos sentimentos. pois é, mas o que ele diz aí é que se você, o que ele quer dizer, na realidade, não é isso. Ele quer Cuidado dizer que você tem com o lar, você tem que é, ter com o seu corpo, é com você, com o seu proceder. com o seu procedimento. Assim como a gente vai tirando os lixos, a Esse espírito, sujeira, a coisa que para você manter um lar saudável e a acolhedor, higienização mental. você tem que fazer essa higiene espiritualmente falando em nós, né? O que Estou ele quer bem. dizer é isso. Glorinha, eu sei que a sua internet está oscilando, mas vamos tentando. É que vocês congelaram para mim agora, mas tudo bem, voltou. Ai, Na hora que você estava cantando, de repente era a sua internet. Na hora que você estava Qualquer cantando, coisa tira. tinha hora que a voz ia, tinha hora que a voz ficava, a gente ouvia, tinha hora que Ah, não. é? Mas De repente era. agora está me ouvindo? Agora sim. E ela congelou Tá. também. Parou aonde, gente, por favor? Espera aí que eu vou te. Parou no, No item 5 no do i, capítulo nós 14. isso. Nós Acho lemos melhor até o você 5. recomeçar a leitura do 5, né? Porque a gente vai ficar meio perdido, Tá bom, tá. né? Mesmo que Então ele você está não fique falando agora dos, para explicar tudo de novo, mas só para dar uma tá. relembrada. Não, e olha, e esse pedaço aqui, ele é complicado, tá? A gente vai ter que ir muito devagar mesmo, porque ele está falando dos fluidos, né? Bom, então, no item 5 ele fala assim: a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então, eu acho que, né, é isso. O fluido universal é o top, vamos dizer, da pureza, e A dali gente ele vai entender. se modificando em vários outros fluidos, até chegar a essa matéria mais grosseira, tangível, que estaria exatamente naquela região oposta, né?
Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro, né? Então tem o fluido Mais cósmico etéreos e mais universal, que é o máximo da pureza, aí tem, né, outros fluidos ainda tão purificados e vai decrescendo, né, nessa escala, né, de pureza. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Então, são aqueles fluidos, né, que estão os fluidos próximos a nós, nosso planeta, eles estão distantes assim dessa pureza, né? Tudo aquilo que nos envolve, né? É uma mistura, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nós emanamos, de tudo que nós somos, da nossa atmosfera do planeta, atmosfera psíquica, tudo junto, né? Então ele chama de atmosfera espiritual. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Então, acho que isso a gente já sabe, né? A gente tem o fluido vital, a gente já falou sobre isso, né? E né, tudo que a gente necessita está aqui nesse envoltório aqui, né, do planeta. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então, acho que isso a gente não tem dúvida, né? Os fluidos grosseiros estão, né, no meio de nós, né, nos envolvendo, né? O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidades próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Então, né, um planeta com um grau de materialidade, né, muito grosseira, né, vai ter menos afinidade com esses fluidos mais etéreos, né, mais purificados, vamos dizer assim, né? Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. Agora que vem o negócio. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Então, o que eu entendo aqui, ele diz o seguinte: embora use o termo fluido espiritual, né, ele talvez queira dizer que não seria uma definição correta, vamos dizer assim, né? Porque ele diz que esses fluidos são matéria mais ou menos quintessenciada. Então, eu fui tentar ver aqui, né, o que seria matéria quintessenciada, né? E assim, é um estado da matéria que eu acho que quem usa é Kardec mesmo. Eu não consegui ver isso assim em outras buscas, né?
Mas a ciência, na época que a gente estudou, quais são os estados da matéria? Sólido, Líquido e líquido gasoso. e gasoso, né? Agora, a ciência hoje, ela já tem mais definições, porque depois desses 3 estados da matéria, em 1932, e isso já está como definição na ciência mesmo, eu não vou saber explicar, tá? Eu olhei, já apareceu uma nova definição da matéria como plasma, e uma quarta, né, um quarto estado, plasma. E um quinto estado, que eles chamam de condensado de Bose-Einstein. E aí, esse estado, para a ciência hoje, é um estado totalmente diferente de gás, até de plasma mesmo, né? É uma coisa muito mais sutil, muito mais. Né? Ele fala que. Aí vai explicar, eu não sei explicar, mas fala que as moléculas, a energia entre elas é praticamente nula, não existe energia entre as moléculas, né? Porque ele fala, a ciência diz o seguinte: o estado sólido, as moléculas estão bem agrupadas, né? E tem a questão da energia também. O estado líquido, as moléculas não estão tão agrupadas. E cada estado desse, o gasoso, é menos ainda, né? E as moléculas se movimentam bem mais, se expandem, coisa e tal. E o plasma, ele já fala que as moléculas estão muito energizadas, tem muita energia, plasma. E quando vai chegar nesse condensado de Bose-Einstein, que foi em 1995 que a ciência definiu, né, não sei se foi a química, se foi a física, eu acredito que tenha sido a física, né? Aí eles descobriram um estado também da matéria que entre as moléculas, entre as partículas, não era a energia praticamente zero. Né? Eu vou ler aqui uma definição, é meio complicada, mas é assim, ó, o condensado de Bose-Einstein tem características de um superfluido, fluido sem viscosidade e alta condutividade elétrica, e tem sido usado em estudos quânticos para investigar os buracos negros e o paradoxo de partículas-ondas, que eu nem sei o que é isso, a física deve explicar. Então, quando o Kardec vai falar assim em matéria quintessenciada, eu acho que a gente não tem nem noção do que seja isso, né? É algo assim bem, tanto que ele fala que os espíritos nós espíritos somos essa matéria quintessenciada, né? Querem falar? Pepita, quer falar alguma coisa? Não, Glorinha, eu não quero Eu falar fico muito insegura nisso aqui, tá? porque eu não Mas, tenho o que acrescentar aí, não. Então, Só essa o que dá coisa, para... só essa coisa dele deixar bem claro que espiritual mesmo, Só a alma. só a alma, ou Então, não seja, teria Exatamente. só o espírito. E aí tudo o resto que a gente chama de energia, na realidade, é uma matéria mais rarefeita, mais fluida, né? Mais E como quintessenciada. exatamente. O que eu entendi aqui é que ele não teria uma definição para explicar como os espíritos, os desencarnados, que fluidos são esses que eles manipulam, não é? Então ele chama de fluidos espirituais, né? Que são esses fluidos que os espíritos têm a capacidade de manipular, da mesma maneira que a E gente aí, manipula a matéria aqui no plano físico, né? e aí é aquela coisa da referência. A nossa percepção de tudo é muito, muito limitada. Porque, por exemplo, tudo o que nós não percebemos com os nossos sentidos materiais, a gente diz que está no campo do espírito, não é? Para nós é o campo do espírito. Mas
ainda é matéria muito densa para aqueles que estão em espírito. Tanto é que, se nós estivermos no meio de espíritos mais rudimentares, mais densos, mais grosseiros, eles não percebem os espíritos mais evoluídos que estejam ali, eles não percebem. Não é? Tanto é que muitas vezes os médios são levados para servir de intermediários, continua a manifestação, porque eles não conseguem perceber a orientação dos mentores. Então, você vê que são outros planos. Aí a gente vê o André Luiz lá em Nosso Lar, quando depois daquele dia de trabalho fantástico, em que ele trabalha exaustivamente, que ele vai descansar e que ele deixa o corpo, ele diz assim, meu corpo grosseiro ficou lá, né, na regeneração, onde ele estava dormindo, e ele vai, como se fosse num barquinho, vai encontrar a mãe dele, que vivia numa esfera muito acima de Nosso Lar. E aí você vê que ele, espírito, deixa um corpo que, para ele, espírito, numa outra dimensão, já é grosseiro, é matéria, para ele é matéria, e ele vai com outro corpo mais fluido, mais sublimado. Então, a gente vai vendo que esse desdobramento vai se dar sempre, não é? Porque vai ter sempre uma, digamos assim, um campo mais denso que o nosso, mais rarefeito. e vai ter um mais sublimado que o nosso. Então, vai ter. E aí, esses corpos, que nem esse perispírito, que são os intermediários para que a gente possa interagir com os dois campos, porque nós aqui somos todos, ó, tudo denso, tudo material, mas há espíritos aqui, há sensibilidade, há o desdobramento. Aí a gente tem o perispírito que está no meio do caminho entre um e o outro, né? E à medida que a gente for evoluindo, esse perispírito vai sendo mais sublimado e vai fazendo sempre esse processo de mediação. É bem Exatamente. interessante. E eu achei interessante aqui ele dizer que esses fluidos são a matéria do mundo espiritual. Quer dizer, né? E para eles são mais grosseiros. Né? A matéria para nós é isso aqui, a gente sentidos para perceber, não é? Para mais é o que nos cabe, né? Aqui nesse mundo físico. Agora, no mundo extrafísico são as várias escalas, né? Desses fluidos espirituais, né? E mais para eles é como se fosse a matéria em onde eles estão imersos, né? Bom, acho que dá para ir para o 6, né? Acho que sim. 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Então, a nós, essa matéria, né, tangível, ela né, as moléculas, a gente viu ali, as moléculas estão unidas, a gente vê como se fosse uma coisa para os espíritos, que aqui ele fala, ó, compacta em relação aos nossos espíritos, mas os espíritos conseguem atravessar, não é? Com facilidade, né, pela matéria, né? Então, quem pode conhecer absolutamente essa constituição, né, da matéria? A gente conhece com as leis aqui nossas, né? As leis da matéria nesse campo físico onde a gente está, né? Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, eu acho que é a mesma coisa que o fluido cósmico universal, né? Sim. A matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos,
pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Né? Então, a gente vê assim, quando a gente estuda, né? Por exemplo, o elemento líquido pode virar sólido, o elemento sólido pode voltar ao estado líquido, né? Depende da temperatura, É a água mesmo. essas questões todas, né? Pode virar vapor, né? Pode, enfim. E o próprio, as moléculas, não é que formam toda a matéria, a gente morre. Para onde vão as nossas moléculas, né? Vão para o solo, vão para o espaço, vão alimentar outros corpos, não é? E é isso, né? Formar novas estruturas, né? As nossas moléculas, né? Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos, que parecem autênticos, tenderiam a fazer supor esse estado. Ainda não conhecemos, senão, as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva um mistério. Então, gente, olha, o que eu entendo aqui é o seguinte: o que a gente vê, né, como matéria tangível, descobertas novas leis, vai ter atravessar para um outro estado não sei se eu entendi errado, tá? Mas para um outro estado aqui que ele fala de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares, né? Então, é isso, né? São os espíritos, os corpos físicos que às vezes você tem a impressão que ficaram invisíveis e outras coisas mais, né? E todos esses fenômenos que a gente vê tantos médiuns que dão prova disso, né? Dessa coisa, né? A materialização, né? Ou uma matéria que está aqui, de repente não está, ou não estava, de repente está, a materialização, né? Então, essa fronteira aí é meio desconhecida para a gente, né? É o que ele vai dizer, ele vai fechar aqui, né? O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento Nos de reserva, novas leis exatamente. que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Então, Como tem é que a gente muito vai a explicar um estudar. fenômeno de materialização, não é? Que os espíritos promovem, com as leis que a gente conhece hoje? Não Mas tem, acontece, não né? tem. Verdade. É a mesma coisa de ir ao futuro, de ir ao passado. É, tudo ainda. Aqui no meu livro tem uma nota. Tá alto. Vocês não leram, não? Ah, tem, no meu também. Pode ler, Dinora. O meu também tem. Lê aí. Hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e objetos materiais se interpenetrem. No mais, na massa do átomo se concentra no seu núcleo. Seríamos, então,
uma grande aglomerado de moléculas. Pode comentar, porque Eu não sei comentar isso, não. Acabou o tempo. Precisamos estudar física, Física, não precisamos de um é? físico para a explicar gente é essas tão coisas difícil. Precisamos de de um físico. átomos que se interpenetram. É. Isso que é muito difícil, gente. Tem muito, como vocês veem, tem muita coisa para estudar. Mas eu acho que o que é importante a gente entender de tudo isso, que o Kardec acho que quer dizer, é que não é, existe um fluido cósmico universal que é O básico, é a, o que a vai dar matéria origem a básica, tudo. né? É a matéria e tudo deriva daí, né? Tudo deriva daí. Então, e as transformações, as mutações ocorrem e cada mundo vai ter essa mudança, desse Características fluido, próprias de característica acordo de com o acordo. grau de Exatamente. evolução de cada um, Né? de E ele vai falar materialidade. aqui, tá? Ele vai falar isso depois. Vai falar sobre outros planetas mais adiantados e tudo. E é isso. Acho que o importante não é a gente entender a física, mas é a gente entender que tudo, né, a gente que não conhece ainda, né? Tudo está aí, já é uma realidade, mas uma realidade que a gente ainda não consegue penetrar, né? Ainda não consegue descortinar. Mas a gente vê que mesmo a física, ela vai descobrindo coisas novas, né? Vai acrescentando novas leis, novas descobertas, né? Mas essa questão quântica e tudo é muito difícil. Bom, então vamos para um Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 17, Rogativa Singular. O meu é página 331. Nesse instante determinada. Quer começar, Deise? Eu tenho que achar, porque o meu livro é diferente. Bom, é uma, duas, três, quatro. O meu é começando a quinta página. Achei. Nesse instante. Tá. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera. Eu não sei o que é adventício, não. Alguém sabe? Novato. É novato. É como se ele fosse principiante, novato. Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou-me a esposa formosa a expressão de conforto no semblante feliz, e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita.
A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena, comovida, junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Para aí? Pode ler mais um parágrafozinho aí. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção de ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Pode comentar, Deise. Eu estou meio perdida, mas ela foi levada à espiritualidade para quê? Por quê? Porque o marido havia desencarnado. O Fábio é aquele rapaz tuberculoso, jovem, eles tinham 2 filhinhos pequenos, Mas ele e não estava bem aceitando? Entendendo? ele estava, ele só não, digamos assim, ele era novo na realidade, a realidade espiritual, digamos assim. Ele havia vindo para a carne, aquela vivência espiritual fica esquecida, e aí, digamos assim, mas ele já narrou antes que ele é super interessado, super participativo, atuando com bastante liberdade. O Fábio estava nessa condição, mas, de uma certa maneira, ele, digamos, precisava se readaptar às realidades do mundo espiritual. Mas você vê que os espíritos amigos não não vão para, digamos assim, impor as mãos sobre ele para que ele possa acolher a esposa. A coisa flui naturalmente, ela é levada até lá e ele a recebe sem precisar da intervenção de nenhum protetor para acolhê-la e não perder o equilíbrio. Então, ele mesmo, quando sente vontade de chorar, ele se segura, fala com ela com maior assim elevação espiritual. E aí o que chama a atenção também é que, digamos assim, ela fica extremamente grata, ela se ajoelha antes de abraçá-lo, ela se ajoelha e aí quando ele pede que ela fale, ela diz: "Não, eu estou aqui primeiro agradecendo a Jesus pela bênção desse momento", o que revela também que ela possuía um entendimento, né, espiritual muito bom. Mas com tudo isso, ela se emociona, aquela coisa toda. E aqui, quando ele diz assim: "André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta." E aí a gente vê que mesmo uma emoção saudável, né, a emotividade a desgastou. Interessante, né? Porque você vai dizer assim, não, vou ficar suprida, É. mas o evento em si trouxe um desgaste emocional considerável. Ela vai precisar de ajuda para retornar e recuperar o corpo, né? Eu achei isso assim bem interessante. Aí depois ele vai falar ainda que ela vai é conduzida ao lar, que ela vai guardar essa sensação de felicidade, ela vai acordar com uma sensação de felicidade, quer dizer, tinha poucos dias, ele tinha desencarnado naquela semana e ela vai acordar com uma sensação de felicidade inexplicável. Quer dizer, alguém que acabou de viver toda essa perda, está vivendo esse luto, e aí ela ainda vai ter a impressão nítida de estar com a flor na mão, que é uma maneira de provar que, olha, ela teve essa, essa experiência verdadeiramente, né?
Quem quer falar alguma coisa sobre esse trechinho? O André também acha estranho, né, dele, se ele fez tantos amigos no plano espiritual que dele não lembrar, né? Aí ele vai explicar, né, que isso é um... A morte não faz milagres. Exatamente. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como Isso aí. qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Aí ele vai. E ele falando para a esposa: olha, acredita que não vale a pena sofrer de algum modo? Ou seja, a alegria que nós estamos tendo desse encontro espiritual, será que não vale a pena passar por todo o sofrimento para viver esse momento? E aí ele vai dizer: nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais são transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Então, eu acho que assim, é muito, muito lindo essa conversa, esse diálogo, esse encontro deles, né? Fala, Glorinha. Não? Você fez menção aí de falar? Não? Dinorá, quer ler um pouco? Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos. Quando o nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia, esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inaudível. Inadiável. Viável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais do que um dia. Já pensou, gente? Um dia, a gente já está muito impaciente. É. E, ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Sine die, sine die é sem, latim, sine die. sem prazo. Sem prazo, É. certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência de nossa colônia, que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, proporcionando-lhe o organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Continua? Pode continuar o próximo. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificara decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretrizes de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou: não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Quer comentar, Dinora?
Eu não me lembro, eu acho que eu faltei as 2 semanas, então eu não sei quem é essa irmã que vai ficar aí, o que ela Ela aparece agora. A Albina, não, já apareceu lá atrás. A Albina apareceu, é eu não aquela soube. irmã evangélica que ela foi evangelizadora a vida toda. Olha só, o cartaz. Ela foi evangelizadora a vida toda. Ela trabalhou pela infância e pela juventude evangelizando. E tinha uma condição espiritual muito boa. Tanto é que Jerônimo vai para. Ela é cardíaca e ela está prestes, quer dizer, ela iria desencarnar nessa semana junto com todo mundo. Essa semana ele veio Ia para fazer o buscar esse desligamento. grupo, ia fazer o desligamento. Porém, alguém faz uma prece e essa prece gera uma moratória para Albina. E ele vai explicar aqui agora para frente, que é aquela irmã evangélica, né? Ele faz questão nesse livro de colocar, tem um bonita irmão essa que é católico, tem ela que é evangélica, tem os dois espíritas, tem, quer dizer, ele faz mostrando que, olha, isso não é esse socorro, essa proteção, esse amparo, não é exclusivo dos espíritas, né? É de todos aqueles que tiverem merecimento, né? É para todos, né? É, para todos. Porque a gente acredita nisso, mas, na verdade, a espiritualidade está em todo lugar, né? A gente a gente não pode ter privilégio só porque é espírita, exatamente. né? Então, a espiritualidade está onde tiver o bem, aonde tiver, vai estar lá, vai estar Com ajudando certeza. a todo É. mundo. E tem que saber da onde a gente veio, né, Andréia? Tem que saber da onde a gente veio, porque normalmente a colônia nos manda, da onde viermos, é que nós vamos ter a tutela. A gente pode ter até intervenção de outros irmãos por acréscimo de misericórdia, etc. e tal, mas, por exemplo, se a gente veio da colônia Maria de Nazaré, é provável que o nosso assessoramento venha de lá, mais diretamente. Podemos ter, digamos assim, o auxílio de outros irmãos, mas aí a gente vê que todos os irmãos que saem de nosso lar, eles recebem a tutela de nosso lar. Claro que se ele pisar na bola, fizer muita bobagem, não é? Mas mesmo assim, eles, é como se, digamos assim, você fosse credenciado ou fosse matriculado lá, e aí há um acompanhamento, né? Isso é interessante também, né? É. Então, nosso lar não é só de espíritas, Sim, eu nunca né? pensei nisso, da onde nós viemos. De onde viemos. É, nunca parei para pensar. Pois é. Não, nunca parei. E até Agora, mesmo se a gente veio do umbral, hum, alguém foi lá nos buscar, né? Alguma colônia, alguém foi nos buscar, foi nos preparar para vir, né? Então, a tutela vem desse grupo, né? Então, a gente normalmente, e se a gente de alguma maneira está se esforçando para caminhar com mais segurança e determinação na busca do bem, não faltará essa tutela no momento oportuno, né? Eu acho que isso é importante a gente saber, que não estamos à deriva, estamos soltos por aí, né? né? Não estamos à deriva. Acho que isso aí é confortador, Com mesmo quando a certeza. gente não tem muito mérito, mas é confortador. Mas é um alento, né? A Verônica, ela vai lendo, aí vira e volta quando alguma coisa chama a atenção, aí tem coisas que eu já esqueci. Aí agora ela está entre a terra e o céu, que é o caso da Otília, daquele espírito que reencarna 3 vezes com o mesmo pai. Na mesma encarnação daquele homem, ele é filho 3 vezes, né? Porque ele desencarna, é a primeira vez, né, afogado, a segunda vez, aí na terceira é que ele vai deslanchar para ter uma vida mais tranquila. E aí tem aquele processo, né, de obsessão da esposa, aquela coisa toda. E aí tem um lance que ela me mandou
o trecho, aí ela disse, ai, meu Deus, estou aqui fazendo as contas, mas que um espírito, né, uma mentora ali, ou não sei se era mentora ou mentor, porque é só o trecho, diz assim, que ele agradecia a Jesus a oportunidade que ele estava tendo de fazer o acolhimento àquele espírito que estava sendo recolhido, né? Porque essa entidade, quer dizer, que era vinculada a esse espírito, eu aguardo esse encontro com esse filho da alma há 22 séculos. Eu quase, aí eu juro, aquilo ali, falei, 22 séculos. 22 séculos, gente, são só 2.200 anos. Você esperando por alguém, quer dizer, você está caminhando numa direção e a pessoa se mantém, né, só digamos assim, derrapando, só derrapando na sombra. Aí eu fiquei assim, meu Deus, aí eu parei para pensar, aquilo me deu assim, e eu aqui com pressa, pedindo a Deus, de qualquer jeito, que meus filhos, sabe, que um raio abra a cabeça deles, que eles acordem, que eles possam enxergar, que não sei o que. Eu digo, gente, aí eu já passei a pedir diferente, Senhor, dai-me paciência para entender o mecanismo do tempo. Dai-me, Senhor, entendimento para que eu possa, assim como esperar. Está esperando por mim até hoje, né? E a gente quer para amanhã, né? Eu falei, ai, meu Deus, mais 22 séculos. Mas isso, por outro lado, é um alento enorme para a gente. Porque se não fossem esses espíritos que nos amam e não nos esquecem, a gente não conseguia tirar o pé da lama, não, gente. Não conseguia, não. É muito grato. Né? É muita gratidão. Não. Mas a gente já viu, o irmão João disse da onde a gente fez, ele não chegou, né? Mas né, o irmão João está com a gente, Muito. está tentando nos resgatar também há alguns milênios, né, gente? A paciência dele conosco. E a gente tem que ainda ser muito não grata leva a a ele. sério. Não, Não leva a sério. tem muita gratidão, mas muita Olha, sabendo de tudo isso, nosso esforço tinha que ser bem maior. maior. Que aí a gente fica naquela, não, fica para a próxima. Fica para a próxima é a mesma coisa que deixar o corpo mole para deixar, depois eu faço. Amanhã eu faço, depois faço. Né? E aí o tempo passa e a gente perde a chance. Aí a página de abertura, né? A palavra de ordem é aproveitar. Aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Que a gente deixa passar. Deixa passar. Bom, quem vai continuar? Mais alguém quer falar sobre esse trecho? Glorinha, quer fazer algum comentário? Ana? Não? Então, quem quer continuar a leitura? Quem não leu? André, quer ler mais um pouquinho? Não. Não? Ana, quer ler um pouquinho? Você não leu? Não entendi. Então, vamos continuando. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou: vamos-nos, Hipólito e Luciana, velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu, esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas, as nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal
com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com um expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual à de hoje é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdura a causa que é motivo. Vamos parar aí, Ana? Vamos parar aí para comentar? Aqui não tem muito o que dizer, né? Aqui a moratória dela foi adiada através de uma rogativa aqui da Terra para que ela não partisse naquele momento. E sim, mas ela estava com o organismo todo já gasto e era a hora da partida dela. Mas, por necessidades que ela ainda tinha aqui na Terra para trazer benefícios aos familiares, assim foi concedida a prece, essa pequena moratória à nossa irmã Albina. Eu acho aqui que é importante alguma coisa, porque o Sim. André fica espantado, e quando ele deixa claro que a medida não deve provocar admiração, ninguém senão Deus, ou seja, só Deus possui poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas. Só um minuto. Aí ele vai dizer exatamente que nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas à nossa responsabilidade, experimentamos limitações. Então, os próprios espíritos mentores e tudo mais, eles também ouvem supervisores, pessoas que estão acima e que vão avaliar a prece. Então, a prece que foi levada a efeito, ela foi avaliada não pelo Jerônimo, ela foi Superiores a avaliada ele. por administradores de nosso lar. Ele diz de nossa colônia, a colônia deles é nosso lar, que chamaram o Jerônimo para dizer da mudança de programação da Albina. Então, vão dar uma moratória por algum, como ele diz aqui, em qualquer ocasião, a prece, ela melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, então é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Porque tem Ou mais seja, pessoas envolvidas. não é pelo interesse da Albina, não é porque a filha dela pediu. Há um interesse que a gente vai avaliar para frente, alguma que envolve, como a Ana já falou, outras pessoas, e aí, pelo bem comum, a prece teve digamos assim, a recepção e o acolhimento.
e teve, digamos assim, um endosso. E aí o Jerônimo, que estava vindo para cortar os laços, repara, não é porque vamos dar mais um tempinho para ela, não, gente. Ela partir seria um prêmio para ela. Ela desencarnar nas condições dela seria um prêmio. Mas ela vai ficar mais um pouco porque aquilo vai trazer benefício para outras pessoas. Não é por ela. Não é porque eu quero ficar mais um pouco com a minha filha, quero ficar mais um pouco com o meu neto. Não é isso, né? Então, e é por isso que dizem que quanto mais gente depender, digamos, da nossa ação, quanto mais nós pudermos, de alguma maneira, ser importantes para a vida de outras pessoas, mais respaldo a gente tem espiritualmente. Né? Aquela pessoa que, não, eu cuido da minha vida, não quero saber de mais ninguém, que ela só cuida do que é dela, ela fica realmente com um amparo, com uma proteção mais limitada. Aí você vai dizer, não, mas aí é privilégio. Não, não é privilégio. É porque tem um envolvimento com outras pessoas, outros interesses. Bom, alguém gostaria? Qualquer coisa, então, a gente pode retomar pontos que ficaram. Não há nada, está tudo bem esclarecido. Vou parar por aqui, né? Parou? 17, né? Florinha, pode cantar uma música pra gente? Uma hora passa muito rápido. Posso cantar? Cantar. Vocês continuam mudando de estado da matéria para mim. Toda hora congelam. Ai, meu Deus, que Minha pena. internet está ruim. Vocês ficam congelados de vez em quando. É minha internet, com certeza. O mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente em sua onipresença. Eu vivo livremente no doce livre tom, a voz do mestre eu vi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor
por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos reúne em seu nome para esse estudo. Obrigada, Senhor, pelo amparo, obrigada pela tutela amorosa, obrigado porque não desististes de nós, apesar da nossa demora nos caminhos da sombra. Agradecemos, Senhor, o resgate, agradecemos o esforço com que irmãos abnegados tutelam nossos passos, para que não derrapemos tanto e que, quando caiamos, possamos levantar-nos mais prontamente. Pedimos, Senhor, que abençoes os nossos lares, que nos envolvas em vibrações amorosas, renovando-nos o ânimo e a coragem. Pedimos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Pedimos pelo Bernardo, que está enfermo, para que ele possa se restabelecer com mais segurança e prontidão. Pedimos também, Senhor, por todos os espíritos que nos acompanham e que foram trazidos para, de alguma maneira, participar desses momentos. Então, que o teu amor possa envolver-nos a todos, agora e sempre. Que assim seja.